Boa noite, meus irmãos. Como é maravilhoso estar com vocês nessa quinta-feira, nesse culto que Deus está preparando para as nossas vidas. Vamos, na sequência, vamos cantar 2 cânticos, 2 hinos. Cante conosco, vamos celebrar o nosso Deus em nome de Cristo Jesus, porque Ele é conosco, Ele é com a sua vida. Medo tem seu inimigo, vá vencer. Pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Amém. Estamos aqui na casa da nossa irmã Késia, da irmã Florips, e que esse culto de quinta-feira venha ser uma bênção na sua vida, meu irmão. Vamos ouvir agora uma oração com a nossa irmã Florips. Ela vai estar nos abençoando em nome de Cristo Jesus com oração, tá bom? Querido Deus, meu bondoso Pai, que está no céu, Senhor dos Exércitos, muito obrigado, Pai Santo, por este momento tão gostoso, Senhor, que nós passamos na Tua presença. Muito obrigado, Pai, por esse trabalho tão maravilhoso. Muito obrigado, porque a Tua palavra consola nossa vida, consola o nosso coração, porque nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, que o Senhor nos abençoe, nos guarda, protege. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, ó Deus, nós estamos na Tua presença, carecido do Teu poder, da glória e a graça do Senhor. E sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Quer no tempo de angústia, no tempo de beleza, no tempo de tranquilidade, no tempo de bênção. O importante é que o Senhor está sempre conosco. Amém. Muito obrigado, Pai, por essa confiança que temos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio. E que nós estamos prontos para Te adorar cada dia, santifica nossas vidas, purifica o nosso coração, livre de tudo que impede a nossa comunhão com o Senhor. Para que assim, ó Deus, nós possamos estar pronto para Te servir cada dia, Te adorar no Espírito e na verdade. Pedimos a bênção do Senhor sobre o pastor, a esposa, seus filhos, sobre a irmã Isa também, que o Senhor reveste cada um do Teu poder, da glória do Senhor. A bênção do Senhor cada dia seja mais firme e fiel no caminho do Senhor. Abençoe também eu e a Késia, nossos filhos, que cada dia nós possamos também ser firmes no Teu santo caminho, forte na vida espiritual. Amém. Senhor, te agradecemos por esse momento muito gostoso, muito mesmo, que o Senhor abençoou, que nós estamos reunidos na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, acabamos de ouvir. Muito obrigado pelos hinos maravilhosos que cantamos. Muito obrigado, Pai, por este momento. Te agradeço todo o meu coração,
por essas bênçãos que o Senhor tem concedido para nós. No nome de Jesus, essas bênçãos eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Se das vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes uma vez, ficará surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, serás todas de uma vez, deverás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste em teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido dias passarás. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, deverás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, deverás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, tirarás consolo, galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, deverás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Amém. Muito bonito. Meus amados, nessa sequência nós vamos estar ouvindo o pastor Marco Aurélio, ele que vai ministrar a palavra de Deus ao nosso coração, às nossas vidas nessa noite de hoje. Então vamos ficar com o pastor Marco Aurélio que vai nos abençoar. Eu quero orar por ele, acompanhe a oração também em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar o teu servo Marco Aurélio na tua presença. Eu oro por ele, abençoa o teu servo, Pai de amor, que ele venha trazer uma palavra abençoada à minha vida, à vida de todos os ouvintes. Eu oro nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique com o pastor Marco Aurélio. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Obrigado pelo privilégio de poder estar com os irmãos nessa noite. Para mim é sempre uma alegria poder ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero hoje reafirmar um texto do apóstolo João para o coração dos irmãos. Nós temos sofrido tantos ataques nos últimos tempos, temos tido tanta dúvida, muitos obreiros, muitas igrejas, muitos maus testemunhos nós temos visto por aí e que tem feito com que as pessoas nos acusassem e às vezes trouxessem tristeza para o nosso coração. Mas eu quero lembrar você que é nascido de novo, você que é um cristão evangélico de verdade, um homem, uma mulher de Deus, eu quero te afirmar algumas verdades que o texto santo diz. Abra comigo então a sua Bíblia, ou ligue, ou me acompanhe, me ouça. Eu vou ler a primeira carta de João, no capítulo 5, a primeira epístola de João no capítulo 5, os 3 últimos versos que o apóstolo João escreve. O texto é assim:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, ele o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, e o mundo está todo sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos queridos, o apóstolo João se encontra numa situação em que há reclamações, em que há murmúrios. As pessoas estão falando mal da igreja, falando mal do amor de Deus. E o apóstolo João, numa ação, numa decisão no coração, de mostrar para a igreja quem nós somos, numa clara defesa sobre a igreja e o amor de Deus por nós, o apóstolo João vai levantar no texto para nós três verdades muito claras, que precisam ser avivadas no nosso coração. Verdades que nós não podemos esquecer. Verdades que têm que ficar muito claras no nosso coração. E eu quero, nesses minutos, te desafiar a anotar, a guardar, a memorizar, para que você nunca esqueça dessas três verdades preciosas que o apóstolo João revela sobre o que Deus fez por nós. A primeira certeza que nós podemos ter do que Deus fez por nós está exatamente no verso 18. A primeira certeza é que o poder de Deus nos protege. Guarda isso no seu coração. O poder de Deus nos protege. O que João está dizendo, o que João está afirmando claramente, é aquilo que está no verso 18. Isso nos dá a certeza do poder de Deus em nós. Porque João diz que Deus nos livrou do poder do maligno. O maligno não nos toca, porque nós somos nascidos de Deus. Isso é muito claro, isso é muito importante, isso é precioso para você. Que no meio das tentações, no meio das provações, no meio das ofensas que temos recebido, no meio dos maus testemunhos que temos assistido, fica claro para nós que aquele que abraçou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem o poder de Deus a seu favor. Para João, uma coisa muito clara para ele é que no verso 6 do capítulo 3, João enfatiza que ninguém sai do pecado se não quiser. Ou seja, nós deixamos o pecado quando nós decidimos deixar. Agora João vem no verso 18 e ele diz, olha, é Deus que nos protege. Isso me faz lembrar lá atrás do salmista. Porque o salmista diz que se Deus não guardar a nossa vida, se Deus não guardar a nossa casa, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, mesmo que nós tenhamos proteção das outras coisas, mesmo que tenhamos proteção do sentinela, o salmista diz, é Deus quem nos guarda, é Ele que cuida de nós. Isso é muito claro para nós aqui. Agora, é claro que o pecado na nossa vida, mesmo que acidental, o pecado ainda não tem poder sobre nós. Uma coisa clara para o apóstolo João é que Deus é o Senhor da nossa história. Deus é o Senhor da nossa vida. E quando ele diz, para você memorizar, que a primeira verdade que precisamos lembrar é que o poder de Deus é quem nos protege, o apóstolo Paulo tinha isso claramente na sua mente. Se você se lembra, Efésios capítulo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo dá para nós lá uma lista das armas que nós temos, uma lista de poderes que Deus nos dá para enfrentarmos as ações do maligno. Se você se lembra, o apóstolo Paulo diz assim, cinja-se com o cinto da verdade. A ideia é amarre a verdade em você, fale a verdade, diga a verdade. Uma outra ação do apóstolo Paulo é vista a couraça da justiça. Seja justo naquilo que você faz. Justiça. Seja justo, seja honesto, seja íntegro naquilo que você faz. E aí ele continua dizendo, calce os pés com a prontidão do evangelho.
você e eu fomos chamados para dar testemunho. Você e eu fomos chamados para ser testemunha viva do amor de Deus. E agora, claramente, nós somos chamados para ser testemunhas do poder de Deus que nos protege. Uma outra ação que ele diz, ele fala sobre o escudo da fé. E é exatamente com o escudo da fé que nós vamos apagar os dados inflamados que o inimigo levanta contra nós. Todos os dados que o inimigo lançar contra nós, o escudo da fé vai nos proteger, vai nos guardar. E aí ele fecha aquelas qualidades do poder de Deus em nós, quando ele diz, use a espada do Espírito. Essa espada ela vai enchendo o nosso coração com a verdade, porque o capacete da salvação protege a nossa mente, guarda as nossas convicções e nos dá a certeza de quem é o Deus que nós servimos. Então, se você quiser memorizar, se você quiser guardar essa verdade, deixa isso muito claro no seu coração, aquilo que o apóstolo João está dizendo. São essas armas que Paulo diz, e com essa certeza que João diz, Deus é quem nos protege. Então, entenda uma coisa. Se são essas armas que nós temos, se com essas armas nós estamos convictos de que Deus nos protege, então entenda uma coisa. Diga assim, com toda a clareza do seu coração, diga com toda a convicção do seu coração, diga assim, sou protegido por Deus. Sou protegido por Deus. É Ele que te guarda. João diz claramente isso no verso 18. É Deus quem nos protege. É Deus quem nos guarda. Ora, se a primeira certeza que nós temos é a certeza de que Deus nos protege, então qual é a segunda afirmação? Qual é a segunda certeza que nós podemos ter? A segunda certeza é, do verso 19, é que nós somos de Deus. A primeira verdade de João é, nós somos guardados por Deus. E a segunda verdade é, nós somos de Deus. O verso 19, há uma afirmação muito forte de João. João diz assim, nós somos de Deus e o mundo é do diabo. Nós somos de Deus e o mundo é do diabo. Querido, guarde isso no seu coração. Primeiro, Deus te protege. Segundo, você é de Deus. Isso é muito claro, muito forte. Essa é a nossa segurança. Somos propriedades de Deus. Lembra que o apóstolo Pedro diz? Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós não somos divididos. Nós não somos metade de Deus, metade do mundo, metade de Deus, metade do diabo. Não. Nós somos propriedade exclusiva dele. Somos só dele. E Deus tem um critério aqui, que Deus é ciumento. Ele não abre mão de mim. Ele não abre mão de você. Nós somos propriedade exclusiva dele. Ora, se somos dele, é preciso lembrar que o próprio apóstolo Paulo diz que se nós somos de Deus, então ele diz, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem, vocês não se lembram que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Ora, queridos, o Espírito de Deus só pode habitar naqueles que são dele. Então, João lembra a mim e a você que nós somos de Deus. Nós somos dele. E por sermos dele, aí diz João, o Espírito de Deus habita em nós. Queridos, não fomos salvos para serem entregues para o mundo. Nós fomos salvos, como diz o apóstolo Pedro, nós fomos salvos porque nós somos de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai ampliar essa ideia quando ele diz assim, olha, nós não fomos salvos para serem entregues pelo mundo, pelo contrário, ele nos fez andar, não de cabeça baixa, mas em triunfo. Como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós fomos chamados para viver em triunfo, para andar em triunfo, não andar de cabeça baixa. Primeiro, porque é Deus que nos protege. Segundo, nós somos de Deus. Não há razão para andarmos cabisbaixos, não há razão para andarmos em decepção, não há razão para andarmos derrotados, porque nós somos de Deus. Agora, é preciso lembrar de uma coisa. Paulo vai dizer, graças porém a Deus, que em Cristo Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo. E agora escuta, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Que maravilha quando você encontra alguém, que maravilha quando você passa por alguém e a pessoa está usando um perfume agradável. Parece que quando você chega perto de alguém que está usando um perfume agradável, essa pessoa ainda fica mais agradável. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você
É que a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu faço, o que eu não falo e até o que eu não faço, isso tem que mostrar para as pessoas, tem que produzir nas pessoas o aroma de Cristo que eu sou. As pessoas têm que ter prazer em estar na nossa presença, na comunhão conosco. As pessoas têm que sentir paz. Ao saber que nós somos guardados por Deus e que nós somos de Deus, que as pessoas estejam ao nosso lado, que elas sintam o bom perfume de Cristo exalando nas nossas vidas. Sabe? E há uma verdade que Paulo escrevendo aos Romanos, uma verdade que precisa ficar muito clara para nós. Paulo diz assim, em qualquer circunstância, nós somos do Senhor. Lembra disso? Ele vai dizer, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. O Deus que nos protege é o mesmo Deus que chama a mim e chama a você, porque Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege. Agora, queridos, logo, nós já aprendemos aqui hoje que a primeira certeza é que Deus nos protege. A segunda certeza que precisamos ter é que nós somos de Deus. Mas a terceira verdade que João diz na sua carta, João vai usar os últimos 3 versículos ali da sua carta, João vai usar para deixar muito claro para nós essas 3 certezas. Essas 3 certezas. Somos de Deus, Deus nos protege, Deus nos ama, somos dele, mas em terceiro lugar, Deus nos dá salvação. Que precioso, que precioso. Se você está acompanhando o contexto bíblico, no verso 20 diz que Deus é quem nos dá a salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus é a vida. O texto diz que é Deus que nos dá a vida. Sabe de uma coisa? Deus nos dá a salvação, Deus nos dá a vida eterna. E essa terceira afirmação de João nos faz lembrar que Jesus se encarnou. E essa é uma das razões por que João escreve a sua carta, porque havia muitas mentiras, muitas heresias contra a igreja. Havia uma doutrina muito forte naquela época chamada de gnosticismo, em que o gnosticismo dizia que esse negócio de que Jesus era Deus e que Jesus tinha corpo, isso era impossível. Que o conhecimento verdadeiro não podia ser dado a alguém que tinha corpo físico. Então João vem e mostra claramente para a igreja. E é preciso lembrar que essa carta que João escreve, ele não escreve uma carta para o mundo, não é uma carta evangelística. João escreve essa carta, é uma carta de amor, do amor de Deus para com a igreja. Essa é uma carta de amor para mim e para você. Essa é uma carta de amor de Deus para nós. Então João vem combater essas mentiras, dizendo que Deus nos ama, que Deus nos protege, que Deus nos deu a vida eterna. E quando você olha para o verso 20, há uma coisa muito clara. João mostra que Jesus, de forma muito clara, Jesus é Deus. E o próprio Senhor Jesus afirma isso quando ele diz, olha, eu e o Pai somos um. Outra vez ele diz, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque nós somos um. Ora, sabe de uma coisa? Essa crença e essa confiança de que Deus nos protege, de que nós somos de Deus, é essa confiança que nós precisamos ter guardadas no nosso coração. Se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você tem facilidade para o texto, eu queria que se você voltasse no verso 12 lá, o texto vai dizer aquilo assim, muito claro. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Guarde isso no seu coração. Se você abraçou Jesus como Salvador da sua vida, se você entregou seu coração a Ele, se você entregou a sua vida a Ele, tenha plena convicção que você é dele. Ele te protege. Ele te deu a vida eterna. É Ele que te dá a segurança de quem você é. Você é filho de Deus. Você foi chamado para viver em vitória. Você foi chamado para viver como bom perfume de Cristo. E João, já caminhando para a conclusão disso, João, de forma muito simples, muito clara,
João usa o versículo 21, e aí é interessante porque João está falando sobre as certezas que nós precisamos ter, né? A certeza de que Deus cuida da gente, de que Deus nos protege, de que Deus nos deu a vida eterna. E aí, no último versículo da carta, no versículo 21, João muda por completo o assunto. João diz assim: não acredite, não confie, não se incline, não se volte para os ídolos. E pronto, termina a carta. Quando a gente olha para essa última afirmação de João, pode até parecer estranho. Aí você vai dizer, mas por que João veio falando sobre um assunto e ele usa o último versículo simples, curtinho, para poder mudar de assunto? Não, João não está mudando de assunto. João simplesmente João está enfatizando uma verdade. Porque escuta uma coisa, meu irmão, se Deus, nosso Deus, se Ele nos ama, se Ele nos protege, se Ele nos guarda, se Ele nos dá a vida eterna, a última palavra de João é: guarde-se, se livre dos ídolos. Por quê? Porque João simplesmente quer nos lembrar que se Jesus nos salvou, se Ele nos protege, se Ele nos deu a vida eterna, nós não temos nada que desviar a nossa confiança dEle. Porque quando você tira os olhos de Deus, você vai colocar os olhos nos ídolos. O que é um ídolo? É todo aquele objeto que recebe o meu respeito, a minha consideração, a minha veneração ou a minha adoração. Então João vem no final da palavra e João diz: olha, eu quero dizer claramente para vocês, porque se Jesus nos ama, se Deus nos protege, se Ele nos deu a vida eterna, por que eu vou me curvar diante de um ídolo? E aqui, para João, de forma muito clara, João diz que nós podemos e devemos apenas confiar em Deus, porque confiar nele é mais do que suficiente. Sabe? João está dizendo: olha, eu não preciso de mediador, não preciso de intercessora, eu não preciso apelar para a mãe, eu posso rogar a Deus. Eu tenho o acesso à presença do Pai. Quando Jesus se entregou na cruz por mim, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, como se Deus estivesse dizendo para mim: pronto, você pode chegar a mim, você pode ter acesso a mim, você pode entrar na minha presença. Eu queria te desafiar hoje a entrar na presença do Senhor. Agradecer a Deus por isso. Que verdades preciosas nós aprendemos aqui hoje. Eu queria que você guardasse essas verdades no seu coração. Que você enchesse o seu coração dessas verdades. Porque João está dizendo de forma muito clara que nós não podemos e nem devemos nos inclinar para outro Deus, porque todos os outros são falsos. Só o Deus que nós servimos é o único que nos protege, que nos dá a vida eterna e que nos dá a segurança de quem nós somos. Esse é o grande desafio para mim e para você. E eu quero fechar a minha palavra desafiando você a orar, a clamar, a se entregar, a agradecer. Porque esse Deus que nós servimos, primeiro, é o Deus que nos protege. O poder de Deus nos protege. Segundo lugar, nós temos plena certeza de que nós somos dele. Porque se você abraçou Jesus, ele encheu a sua vida, ele encheu o seu coração, agora você é dele. E há uma promessa de que quando nós nos entregamos a ele, ninguém nos tira da sua mão. Mas há uma terceira verdade que diz que ele nos deu a vida eterna. Eu queria te desafiar. Ore e agradeça a Deus por essas três verdades, por essas três certezas tão claras. Deus é o único que deve ser adorado. Não se esqueça disso. Amém? Eu quero lembrar você. Você tem 3 certezas para viver em vitória. 3 certezas para você viver em vitória. Primeira, Deus nos protege. Segunda, Deus, esse Deus poderoso, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E terceiro, Ele nos dá a vida eterna. Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Fica na paz. Pastor Marco Aurélio, muito obrigado pela palavra, que Deus te abençoe e permaneça sempre com você e família. Muito obrigado pela palavra, em nome de Jesus.